Graça e paz. Hoje eu quero estar trazendo aqui para vocês uma maneira de como ler a Bíblia e como entender. Em primeiro lugar, a gente deve sempre começar com oração. Oração, uma vida de oração. E por que isso? Porque a Bíblia, ela é palavra de Deus e ela deve ser tratada como palavra de Deus. E quem nos ilumina para ter um entendimento da palavra de Deus é o próprio Espírito Santo. Então, ninguém melhor do que o autor para nos ajudar a compreender a sua palavra. Então, a oração ela é primordial e deve ser tratada como algo principal na leitura da Bíblia. Outra coisa é rotina. Estabelecer uma rotina de leitura. Não adianta ler um dia e daqui a 2 semanas tu pegar e ler de novo, um pedacinho de 15 minutos. Isso aí, ou ler um versículo isolado, sabe? A gente tem que ler um trecho maior, um trecho que trate de determinado assunto. Por exemplo, nas cartas paulinas, nas cartas, um exemplo, Gálatas, Efésios, que são cartas pequenas, a gente pode sentar e ler de uma vez só. Outras cartas pode dividir a leitura dela em 2, 3 dias, né? Ou capítulos, mas sempre quando começar a ler uma carta ou um livro, que seja qual for ele, sempre comece e termine aquele livro antes de passar para outro. Tem livros que contam as mesmas histórias ou que são histórias interligadas, que muitas Bíblias trazem referências cruzadas que vão te levar até aquele outro texto. Faça isso, leia, mas volte para aquele livro que você estava lendo. Leia ele até o final e depois sim tu passa para outro. Estipule um horário, que seja 15 minutos do teu dia, 20, 10, 1 hora, meia hora, 2 horas. Isso vai depender da disposição que tu tem do teu dia, do tempo que tu tem. Mas antes de tu dizer que tu não tem tempo, eu queria te dizer uma coisa. Priorize Deus na tua vida. Priorize, tire tempo para Deus. Tá? Porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela é um manual prático para todo ser humano. É um manual que Deus deu para nós, não foi por acaso que ele escreveu. Então, estabeleça uma rotina. Se tu não tem tempo, acorde um pouco mais cedo. Faça isso de manhã, ou vai dormir um pouco mais tarde. Faça isso de noite, no intervalo do meio-dia. Que seja 15 minutos, que seja um capítulo por dia que tu lê. Mas que tu lê com intensidade, com devoção. Já vai mudar muito na tua vida. Isso vai refletir bastante na tua caminhada, na tua vida espiritual. Tá bom? Outra coisa são traduções. O que acontece com as traduções? Existem inúmeras traduções e não é com esse vídeo que eu vou explicar sobre elas, tá bom? Não vou entrar muito a fundo sobre traduções, mas nesse caso aqui eu queria deixar claro, eu botei tradução, porque as pessoas têm já estipularam na sua mente uma barreira em questão à leitura da Bíblia, porque já colocaram na sua mente que é difícil de entender. Por quê? Porque muitas vezes o contato que tem são com traduções muito antigas, ou com traduções que trazem um português com algumas colocações, umas palavras que já não são mais usadas hoje em dia, já não são do nosso vocabulário cotidiano, e isso às vezes causa alguma complicação ao compreender a palavra. Aí precisa de um dicionário, precisa de alguma coisa. E eu não vou dizer que essas traduções são ruins, pelo contrário, são muito boas e muito fiéis. E o problema está na nossa falta de conhecimento dessas palavras, no nosso vocabulário que mudou. E isso, o que acontece? Hoje em dia temos muitas traduções, algumas boas, outras nem tanto, mas eu procuro te recomendar uma tradução, pelo menos para sua primeira leitura, aquela primeira leitura, primeiro contato com o texto bíblico. Pode ser uma tradução a Nova Almeida atualizada, que traz uma linguagem um pouco mais moderna, sem perder a essência sem ser vulgar. Ela é uma tradução boa nesse sentido. Ela traz em blocos o texto, que é uma leitura corrida. Isso é bom para a primeira leitura, para ter um conhecimento da palavra. Então, assim como ela, temos a NVI, a NTLH. A NTLH já é quase uma paráfrase, é quase uma explicação. Então, se tu nunca leu a Bíblia
e tu quer ter o primeiro contato, é interessante a NTLH nesse sentido, que a proposta dela é justamente essa, para evangelismo, para ter esse primeiro contato com a Bíblia, primeiro contato com a palavra de Deus. E posteriormente pode vir a começar a usar umas traduções um pouco mais formal, de acordo com conforme tu vai tendo esse conhecimento da palavra. Então, uma boa tradução, uma tradução que tu compreenda e que seja fiel aos textos. E eu não vou entrar em mérito, como falei, de traduções, porque eu quero fazer depois um vídeo só sobre isso. Porque existe essas traduções que eu citei, elas são todas com base no texto crítico, tem outras que são com base no texto recebido. Então isso aí varia um pouco de um texto para outro. Algumas palavras, algumas traduções não trazem alguma coisa que trazem em outros textos. Mas isso não é o assunto que a gente quer focar aqui. Então, procure se você não tem o hábito de leitura, acha difícil de ler essas traduções mais formais, procure uma NVI, uma século XXI, uma Almeida século XXI. Como entender? Em primeiro lugar, como eu já tinha falado lá no início, a gente tem que tratar a Bíblia como palavra de Deus e reconhecer ela como palavra de Deus. Que o que ela diz, o que ela traz, é palavra de Deus, é Deus falando com a gente. Então, quando a gente olha para a Bíblia e reconhece que é a voz de Deus falando conosco, a gente não vai olhar para ela de qualquer jeito, a gente não vai ler de qualquer jeito. A Bíblia não deve ser lida como a gente lê um livro qualquer, tá bom? A Bíblia ela é palavra de Deus e deve ser tratada como tal. Segunda coisa que a gente tem que ter ao ler a Bíblia é respeitar. Respeitar no sentido da escrita, no sentido da sua autoria, a autoridade do seu autor, né, que é o Espírito Santo, e a autoridade de quem escreveu, o homem que escreveu, porque esse homem que escreveu, ele foi um homem segundo a vontade de Deus e inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu esse texto. Sendo assim, ele não perdeu a sua identidade ao escrever. Por isso que muitos textos têm uma literatura diferente, uma linguagem diferente de outro, porque existe essa identidade do autor humano. Porque Deus, o Espírito Santo, ele não deixou o homem num transe a ponto de escrever tudo de uma maneira só. Cada texto ele traz um gênero literário diferente, e isso deve ser respeitado. Nós devemos respeitar o gênero literário. Também devemos considerar e respeitar o contexto histórico e cultural. E isso aqui eu queria falar que existe duas maneiras de tu entender o contexto. Existe o contexto histórico, cultural do texto, ou seja, que o texto está tratando, que o texto está falando, a cultura do lugar onde foi escrito, que o autor estava passando naquele momento, e existe o histórico cultural no texto. Naquele texto, o que estava acontecendo naquele texto que estava escrito. Ou seja, naquela mensagem que o autor está passando, naquela mensagem ali, a gente tem que respeitar o contexto histórico e cultural daquela época, daquele texto. E entender que existia, respeitar também o contexto histórico-cultural que rodeava no momento que o texto foi escrito e as pessoas que receberam aquele texto. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta na hora de compreender o texto, para depois, sim, contextualizar ele, trazer para a nossa realidade e aplicar para a nossa vida. E dentro de tudo isso, nós não podemos forçar o texto a nada. A gente tem que extrair do texto o que ele diz. Nós devemos extrair da Bíblia o que a Bíblia diz. Nós devemos extrair dela o que ela fala, o que Deus diz para nós. Não querer colocar o nosso pensamento, a nossa vontade de acordo com uma palavra, com o que Deus está dizendo. É a mesma coisa que, vou dar um exemplo aqui, se tu assistir um filme, o filme, vamos botar que tenha 1 hora, e tu abriu o filme lá nos 45 minutos e olhou até os 47. E tu tirou uma ideia, tu criou uma história imaginária dentro da tua cabeça que aquele filme está contando, sendo que tu não conheceu
a história que o filme estava contando, tu não conheceu o início do filme, tu não conheceu o final do filme, e tu tirou conclusões baseadas naquilo que tu já tinha conhecimento antes de assistir o filme. Então isso a gente tem que ter muito cuidado para não colocar nossas ideias dentro do texto. E deixar o texto colocar as ideias que ele passa, a mensagem que ele diz para nós. Após a gente compreender que a gente tem que extrair do texto o que o texto diz, que a gente tem que respeitar o texto como palavra de Deus, respeitando o contexto histórico e cultural, o gênero literário do texto e a sua autoridade divina, com oração e comprometimento, tendo rotina de conversar com Deus, de orar, de ler a sua palavra, nós vamos ter um conhecimento muito melhor e muito mais aprofundado daquilo que a Bíblia está nos passando. E existem outras maneiras também que podem nos auxiliar ao conhecimento, que podem nos auxiliar a aprender mais sobre a palavra de Deus, que são livros. E isso eu quero deixar bem claro, que tome cuidado com os livros que você lê. Procure de um livro de boa procedência, né? Comentários bíblicos de boa procedência, tá? De pessoas de Deus mesmo. Não leia qualquer comentário que você encontrar, tá? Porque muitos podem te tirar do caminho e distorcer a palavra. Então, tome cuidado com o que tu usa de comentário. Deixa a palavra de Deus falar contigo em primeiro lugar, antes de buscar em comentários. Porque existem muitas Bíblias com comentários. Por exemplo, tem essa aqui. Ela tem texto bíblico, né? E embaixo tem comentários. Referência cruzados, embaixo comentários. Assim, comentário ele te ajuda, mas tu tem que entender primeiro o texto. Leia o texto, espere em oração e deixa Deus falar contigo. O comentário ele vai te ajudar a esclarecer aquilo que Deus já falou, tá bom? O comentário não é inspirado, a palavra é. Então, priorize a palavra de Deus. Priorize o que a Bíblia diz. Fica com Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do nosso Espírito Santo esteja contigo. Amém.